Olá a todos. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta à igreja que ficava na cidade de Colossos, ele tenta responder algumas questões daqueles cristãos naquela cidade grega sobre como seria a vida deles agora, daqui para frente, depois que eles encontram, recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. Como é a vida deles daqui para frente? Porque eles viviam uma vida de devassidão. Os gregos, antes de conhecer Jesus, como todo outro ser humano gentílico, viviam vida dedicada ao paganismo, a múltiplos deuses. E muitos desses deuses pagãos eram deuses voltados para a área sexual, onde havia grandes festas dentro dos templos religiosos de prostituição. Existiam tanto homens quanto mulheres, os chamados prostitutos cultuais, que tinham relações ali dentro da igreja, dentro do templo pagão. Eles estavam ali para isso. Então, a vida deles também fora do templo, do seu dia a dia, era uma vida de devassidão, tanto de bebidas, hoje nós poderíamos falar as drogas, como uma vida sexual completamente aberta e completamente mundanizada. Então eles estavam preocupados. Como eles vão se comportar agora? Que eles são cristãos. Agora que eles estão professando a vida no Deus único, a sua fé, a crença em um Deus único e verdadeiro, um Deus que exige santidade dos seus, daqueles que dizem crer no seu nome e querer segui-lo. Então, eles têm que viver uma vida santa e pura. E o apóstolo Paulo então explica para eles como que deve ser essa vida. Ele fala assim, está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, onde ele fala: Ora, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim também vocês devem viver nele. Neles radicados, neles edificados, neles confirmados pela fé. Então Paulo diz que aquela fé que eles exerceram ao crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é nesta fé que eles vão basear toda a sua vida daqui para frente. Eles vão viver no mesmo espírito de fé, crendo em Deus no seu dia a dia, nos desafios do dia a dia, colocando a sua fé, sua crença nos princípios e nas leis deste Deus que eles querem seguir agora. Nós sabemos, conforme o próprio apóstolo Paulo ensinou aos Efésios, que a fé que nós precisamos ter em Deus, para não só receber a salvação, mas também a fé para daqui para frente continuarmos vivendo e agradando esse Deus, é a fé que vem do próprio Deus para nós. O apóstolo Paulo fala assim em Efésios. Ele fala assim, olha, vós sois salvos pela fé. E esta fé não vem de vós, ela é dom de Deus. Ora, então Paulo diz aos Colossenses, assim como vocês creram em Jesus, na fé, pela fé que ele colocou nos vossos corações, vocês também têm que viver, manter a vida de vocês nessa mesma fé. Essa fé que vem de Deus. Essa fé que vem de Deus aos nossos corações não é uma fé humana, não é uma fé comum, não é algo baseado em experiências físicas humanas. É algo espiritual que vem de Deus para nós. A fé humana é aquela fé, como por exemplo, quando você resolve sentar numa cadeira ou num banco, você não vai primeiro ver se aquela cadeira foi bem construída, você não vai primeiro ver se ela está bem sólida, bem assentada. Bastando olhar, dando uma olhadinha, você já vê que aquela cadeira vai suportar o seu peso. Então é um cálculo mental. A fé humana, ela é humana, ela é material. Mas a fé que vem de Deus no nosso coração é algo completamente diferente. A Bíblia diz também, o escritor aos Hebreus fala que a fé, ela não é baseada nos nossos sentidos, nos nossos princípios.
Ela é baseada na maneira como Deus exerceu a fé. E como foi que Deus exerceu a fé? O escritor aos Hebreus fala que quando Deus quis criar o mundo, ele simplesmente abriu a sua boca e declarou com fé que o mundo viesse à existência, do nada. Deus deu uma ordem e o mundo começou a existir, o mundo físico. Isso expressa a fé que Deus tem, a fé de Deus que ele tem na própria palavra dele, na sua própria existência, no seu próprio poder, na sua própria autoridade. Quando ele ordena ao nada, aquilo que a gente não vê, que ninguém pode ver, Deus ordena que surja. E quando Deus criou o universo, foi dessa maneira. Quando Deus criou a terra, foi dessa maneira. Quando Deus criou a vida na terra, foi da mesma maneira. Depois de ter feito a terra, ele ordenou: terra, agora produza vegetais, produza os animais. E a terra começou a produzir. Baseado na ordem que Deus deu, porque Deus tinha fé nele mesmo. Tinha e tem fé nele mesmo. Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós agora, a nossa vida, agora que nós somos salvos, somos cristãos, cremos no Deus vivo e verdadeiro, no Deus santo, que exige santidade da nossa parte, nós vamos viver essa vida também pela fé. Crendo que, se Ele quer que eu seja santo, que eu seja puro, Ele vai me dar forças para fazer isso. Não vai ser na minha própria força. Não vai ser na minha capacidade, porque a minha capacidade, a minha força está comprovado e mais do que comprovado de que eu não sou capaz de ser santo por mim mesmo. Eu preciso do auxílio divino para eu ser santo, para eu viver uma vida de santidade na presença de Deus. Eu preciso de Deus. Por isso que Deus enviou Jesus para morrer na cruz. Porque eu não tinha capacidade de fazer isso. Porque eu era pecador e estava condenado a morrer e a viver eternamente longe de Deus. Mas Deus enviou Jesus. E depois que Deus enviou Jesus, Ele enviou o Espírito dele, o Espírito Santo, ao nosso coração, para nos fortalecer, nos dar capacidade de entender as coisas de Deus e viver uma vida que agrade a Deus. Então, fica esta palavra para você, meu querido irmão. Viva a vida que Deus tem para você a partir de agora, a partir do momento que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Viva esta vida pela fé nele. A cada dia se entregue, fala: Deus, venha fazer acontecer aquilo que o Senhor quer para mim, na minha vida, venha fazer isso em mim, porque eu sou incapaz de fazer de mim mesmo. Eu preciso do auxílio do Senhor, eu preciso do teu Espírito trabalhando e agindo em mim. E a partir daqui, nós vamos entregando a cada dia as áreas, os setores da nossa vida ao controle de Deus. A Bíblia nos dá a entender claramente, em todos os seus ensinos, em todas as suas passagens, que Deus almeja formar em nós um caráter igual ao caráter de Cristo. Mas veja bem, Deus almeja fazer isso, porque nós não podemos fazer. Porque nós somos humanos, somos carnais, estamos entregues aos desejos da carne. E para que Deus possa formar um caráter de Cristo em nós, Ele precisa fazer isso em nós. Mas Ele quer contar com a nossa permissão. Nós é que temos que orar e clamar: Deus, faça em nós um exemplar de Cristo. Faça em nós como o Senhor fez em Cristo. Aperfeiçoe a nossa vida, que a nossa vida seja para honra, louvor e glória do seu nome. Fala isso com Deus e coloque-se a cada dia diante de Deus pela fé, essa fé que vem do próprio Deus para nós. Pela fé, se entregue a cada dia a Deus para Ele ir moldando o teu caráter, até transformar você em um varão ou numa varoa perfeita diante dele. Porque esse é o plano, esse é o alvo, este é o objetivo de Deus. Nós sermos perfeitos. E isso nós vamos conseguir pela fé nele a cada dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quando você assistir este vídeo, clique no botão de curtir.
Também se inscreva no canal, para que esse canal possa ser disseminado e enviado esses vídeos para outras pessoas, para que elas também possam conhecer a realidade e a verdade da palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Faça isso, divulgue este canal, curta, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal para que muitos possam conhecer a verdade da palavra de Deus, a realidade daquilo que Deus tem e quer para cada um de nós. Que Deus te abençoe grandemente.